Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. O nosso desejo, intuito e propósito com esta programação é levar até você as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir, para falar mal de ninguém, não. Estamos para pregar a Bíblia, a palavra de Deus como ela é. As verdades de Deus reveladas para este último momento que nós estamos vivendo. Nós seríamos levados de volta à fé apostólica. Deus levantou um profeta para nos levar de volta à mensagem dos apóstolos, as escrituras na sua totalidade, de forma original, assim como os apóstolos pregaram. E Deus levantou o profeta William Marion Branham para fazer isto, para trazer as escrituras como foram pregadas pelos apóstolos. Assim como os apóstolos pregaram, assim como Paulo pregou, como Pedro pregou, William Branham também pregou. E restituiu, através deste mensageiro, Deus restituiu de volta, veio restaurar o batismo verdadeiro, a ceia correta, as doutrinas corretas. Mulheres não devem ser mulheres pregadoras, estarem nos púlpitos pregando, não. É contrário às Escrituras. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 14 e em 1 Timóteo capítulo 2, está claro que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Caladas não é dar um amém, um glória a Deus, não. Você pode dar seu amém, glória a Deus, seu aleluia, mas calada é falando sobre pregar na igreja. Não. Nós voltaremos com outros estudos sobre outros estudos destes, falando sobre mulheres pregadoras. Mas veja, eu quero continuar como nós estávamos falando na lição passada sobre o espírito da dúvida, o espírito do preconceito e o espírito do egoísmo. Jesus rompeu essas linhas de demônios e fez um alto caminho para nós. Então, nós fizemos isto no programa passado e agora nós vamos continuar. Vamos falar sobre o espírito de preconceito, que é um espírito que ronda o mundo, principalmente o preconceito religioso. O preconceito racial e o preconceito religioso são os que mais estão operando no mundo hoje. Se eu fosse te dar uma definição de preconceito, nós diríamos que preconceito seria um desprezo, uma desigualdade, uma discriminação, uma hostilidade. Seria uma opinião antecipada, seria uma segregação, uma marginalização também seria. Essas são as definições para preconceito. Agora, não confunda preconceito com conceito formado sobre algo. Não. Quando você tem o conceito formado sobre aquilo e está fundamentado, não confunda isto com preconceito. Todo cristão é fundamentalista, não confunda as coisas. E toda pessoa ela tem que ser fundamentalista, porque ela tem que ter algo para se fundamentar. O apóstolo Paulo disse, ninguém pode pôr um fundamento além do que já está posto. Cristo. Então o fundamento é este,
que segura o cristão, o cristianismo. O filósofo disse: se houvesse um pé de apoio no universo, sustentaria qualquer coisa. Então, o cristão, ele é fundamentalista. Você tem que ser fundamentalista. E o profeta William Branham disse: a base para a nossa fé é ser fundamentalista, é o ideal que nós devemos ser, fundamentalista. Esse fundamento ainda edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Existe um fundamento, apóstolos e profetas, a mensagem que os apóstolos e os profetas trouxeram. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Um verdadeiro cristão, ele tem que ser segregacionista e separatista. Agora você não me entenda mal. Opa, Gutenberg, segregacionista e separatista, sim. Não de cor nem de classe, não. Em hipótese nenhuma, mas de espírito. Se não tens a mesma classe de espírito que eu tenho, então temos que viver separado. Podemos viver no mesmo solo. No entanto, somos sementes diferentes. Por classe de espírito, nós temos que ser segregacionista, separatista. Eu não posso, se você tiver a mesma classe de espírito que eu tenho, nós viveremos juntos. Mas se sua classe de espírito for diferente, nós não podemos viver juntos. Não há como. Não há como. Vamos ver. Muitas pessoas acusaram o profeta William Branham de ser racista, de ter preconceito. Mas isto não é verdadeiro. Você sabe que William Branham pregou várias mensagens, e nós vamos citar aqui grandes coisas, e o que ele disse para provar que ele não era racista. Os críticos falam que ele era isto e aquilo, preconceituoso e racista, mas estão totalmente equivocados. Você sabe que em meados de 1960 havia segregação racial em vigor nos Estados Unidos. O que significa isso? As pessoas da raça branca tinham privilégios em relação às pessoas de outras etnias. Por exemplo, havia escolas só para brancos e escolas só para negros. Banheiros para brancos, banheiros para negros. Nos ônibus e demais transportes coletivos, um negro que tivesse sentado deveria ceder seu lugar para o branco, caso não tivesse lugares disponíveis. Então, havia essa segregação lá. E era justamente nessa época que o profeta estava pregando. Mas vamos lá. A gente sabe que igreja não se mistura com o Estado. Igreja não se mistura com o Estado. Igreja não depende de Estado. Isto não é preconceito. Isto é Bíblia. O que é espiritual, o profeta ensinou, não pode se relacionar com a política. O profeta disse assim para nós: você não pode dirigir um povo e coisas espirituais que estão misturadas com forças políticas. Não. Tem que separar. Tem que haver uma separação entre a política e as coisas espirituais. Não pode haver união nisto. Isto não é preconceito, isto é Bíblia. E eu sou fundamentalista. Eu creio. Eu estou edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vamos lá. Olha só, o profeta William Branham ele disse assim, ó, se você é preto, branco, amarelo, vermelho, americano, canadense, russo, espanhol, mexicano, de onde quer que você vem, nós somos um em Cristo. Cada um de nós. Deus não ama um a mais do que ama o outro. Ele não me ama mais do que ama você. Ele não ama você mais do que a mim. Então aqui estamos nós. Somos todos um em Cristo. Olha só, aqui são expressões dos profetas. É uma expressão quando ele estava pregando a mensagem. Os filhos de Israel. Ele falou isso. Como é que os críticos são capazes de dizer que ele era segregacionista e preconceituoso?
Não. Veja só. A Bíblia ensina que não deve haver julgo desigual entre um crente casar com um incrédulo. Isso não é preconceito, isso é Bíblia. E eu sou fundamentalista. Não pode. Porque o julgo desigual não dá certo. Não dá certo. O julgo tem que ser igual. Seja dois incrédulos com incrédulos, que pensam as mesmas coisas, ou crentes com crentes. Agora, crentes que tenham a mesma fé. Não estou falando desses denominacionais aí, não. Não. Estou falando da minha crença, da minha fé. O que eu ensino para o povo é que tem que ser da mesma fé para poder se casar. É isso que Deus honra, a mesma fé. Os hebreus, o povo judeu, foram proibidos de casar com os cananeus, com os povos estrangeiros. Você vê isto em Êxodo capítulo 34, Deuteronômio 7. Por quê? Aquelas pessoas adoravam ídolos. Não era por causa da raça, nem da cor da pele das pessoas, não. Era por causa dos ídolos, porque eles eram idólatras. Então Deus proibiu o seu povo de se casar com aqueles povos estrangeiros, cananeus, heteus, fariseus, jebuseus. Deus proibiu, porque aquele povo era idólatra. Então, Deus é preconceituoso? Não. Deus não é preconceituoso. Deus proibiu porque eles não tinham a mesma crença e não daria certo. Então Deus proibiu o seu povo de se casar com aqueles estrangeiros por causa disto. Por isso que o crente só deve casar com outro crente da mesma fé. Da mesma fé. Então você tem aí. Isso aqui não é doutrina de igreja, isso aqui é a Bíblia que ensina. Imagina se um batista se casar com um assembleiano, que isso aí são denominações e são morte. Batista, assembleiano, congregacionais, adventistas, são tudo morte. São os lugares de incredulidade de Satanás. Imagina a batistinha ali que quer usar uma calça e a batista quer usar uma calça colada e o assembleiano não. O assembleiano começa a falar em língua sem interpretação e o batista diz, está errado isso aí. Como é que vai dar certo isto? Como é que vai dar certo? Então, julgo desigual, a Bíblia diz que não dá certo. Tem que ter a mesma fé. Isto não é preconceito, não. Veja, Moisés casou com a cuxita, que vem de Cush, um lugar no sul da Etiópia, onde as pessoas são conhecidas pela pele negra. Nós sabemos isto, devido a Jeremias 13:23 diz, podem os etíopes mudar sua pele ou o leopardo suas marcas? Não. Então, Moisés se casou com um etíope. Mas Deus não reprovou aquele casamento. Não, por quê? Porque ela tinha a mesma fé de Moisés. Zípora, a mulher de Moisés, tinha a mesma fé que Moisés tinha. Por que Deus proibiu casar com os cananeus, com os jebuseus, com os heteus? Porque eles eram idólatras. Mas como Zípora tinha a mesma fé, então Moisés se casou com uma mulher de Cush, da Etiópia, com uma negra. Observe. Tremendo. Observe. Preconceito de cor, raça e etnia, nós nunca devemos ter. Não. Porque o próprio profeta disse assim, ó, em Adão, Deus tinha a genética para produzir brancos, negros, amarelos, roxos. E assim segue. Observe, ó, em Adão, porque de um Deus fez toda a raça humana. Em Adão Deus tinha esta genética. Assim como ele tem variedade de cores na natureza, tem os animais branco, preto, amarelo, roxo, as árvores também, tudo isto. Ele também, em Adão, tinha esta genética para produzir brancos e negros. Aí vem pessoas especulando, teólogos que não sabem de nada, dizendo,
A marca de Caim foi que eles, a raça negra, aquela marca que Deus colocou em Caim foi porque ele se tornou negro. Nada disso, nada disso. O profeta diz, em Adão Deus tinha a genética para produzir brancos, negros, amarelos, roxos, através de Adão. Então veja só, nunca você deve ter preconceito com raça, cor, etnia. Não. Não. Não confunda preconceito com conceito formado com fundamentos. Os fundamentos da fé. Não importa, o profeta disse, cada homem que nasce de novo é meu irmão. Não importa a cor, a raça, a posição, de onde ele veio. Se ele nascer de novo, ele é meu irmão. Isso é tremendo. Isto é maravilhoso. O profeta disse, eu não tenho nenhum preconceito com ninguém. E eu, Gutenberg, aqui também, não tenho nenhum preconceito com ninguém. Com ninguém. Somente tenho o meu conceito formado, meu fundamento que está nas Escrituras e eu não posso abrir mão dos meus princípios, da minha crença, da minha fé. Abraham Lincoln disse assim, há duas coisas que são inflexíveis na vida de um ser humano. Deve ser fé e caráter. Essas duas coisas são inflexíveis, não se pode dobrar, não se pode mudar. Caráter e fé deve ser inflexível. Mantenha sua postura nesses dois aspectos, no caráter e na fé. Então veja assim, ó. O profeta William Branham disse, quando ele estava pregando a mensagem, ele disse, acho que aquele ministro de cor, quando ele falava de cor, era negro, que aquele dia lá em Sevenport, ele disse, eu nunca me envergonharei de ser um homem negro. Deus me fez negro e eu aprecio a minha maneira que o meu Criador me fez. Foi da maneira que ele me quis, mas disse, hoje vendo o modo como o meu povo está agindo, então eu sinto vergonha de ser um homem negro. Deus abençoe o seu coração leal, o profeta diz, Deus abençoe o coração leal deste homem. Eu não me envergonho do que eu sou, de ser um negro. Apesar de que muitas pessoas negras, eu vou chamar de cor, como o profeta chamava, elas se discriminam. Eles chamam a atenção porque eles acham que são discriminados. Muitos deles chamam a atenção em várias coisas. Às vezes eles colocam ali uma camisa assim, 100% negro, para que mostre que ninguém vai duvidar do que ele é, ou para mostrar para o povo que é 100% negro. Imagina se eu fosse ali e colocasse uma camisa assim, 100% branco. Como era que eles iriam se sentir? Iriam se sentir discriminado. Eles iriam se sentir como? Discriminado. Porque eu coloquei 100% branco. Ora, e quando ele coloca 100% negro, o que ele pensa disto? Então ele se discrimina. Então esse ministro diz, eu me envergonho de ver como o povo está agindo. Veja. Então, o profeta chegou a falar uma coisa tremenda. Ele disse assim, francamente, há muita coisa na raça negra que a raça branca deveria ter. Eles não têm preocupação. Eles são mais espirituais. Há 1000 coisas a respeito deles que o homem branco não pode nem mesmo tocar. Deus fez assim.
É tremendo. Se alegre com o que você é, com a cor que Deus te deu. Se Ele te deu aquela cor é porque Ele tem um propósito para você. Não se discrimine. Não. Se alegre com o que Deus te deu. Diz o profeta, eu vou concluir a reflexão. O profeta diz que os fariseus daquele dia se levantaram contra Jesus por preconceito. Esse é o que é o problema hoje. O mundo denominacional se levanta contra a verdade da palavra, porque são preconceituosos. Preconceituosos. Eles se levantaram contra Jesus por preconceito. Muitos deles tinham preconceito porque Jesus nunca tinha estudado e sabia daquele tanto de coisa. Como Jesus poderia ensinar para eles se Jesus nunca tinha ido a uma escola? Era preconceito. Os homens que Jesus escolheu para seguir com ele causou muito preconceito porque eram pescadores, homens simples, homens iletrados. Mas é tremendo. A escolha que o mestre faz é tremenda. Sabe, entre o companheirismo de irmãos, nunca deve haver preconceito nem acepção de pessoas. Uma vez eu fui a um encontro numa dessas igrejas grandes aí da mensagem, e lá havia as cadeiras separadas na hora do almoço para os pastores almoçar. Os pastores estão separados do restante dos membros. Não era dessa forma que Cristo agia. Não. Cristo era tão humilde e tão simples que ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos. Não era assim que os grandes generais agiam. Aníbal, aquele cartaginês, ele comia com os seus soldados, dormia ali junto com os seus soldados nas tendas que eles armavam. Sabe, Jesus nunca pediu para alguém fazer alguma coisa sem que ele não fizesse primeiro. Para dar o mandamento de lavar os pés e dizer, assim como eu fiz, façais vós também. Primeiro ele fez. Quando ele comissiona as pessoas para ser apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor, é porque ele já foi tudo isso. É porque ele é tudo isto. Ele foi apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Ele nunca pediu para você fazer algo sem que ele não fizesse primeiro. Primeiro ele fazia. A liderança era por exemplo. E esta tem que ser a liderança por exemplo. Então veja só. Quero que vocês me entendam. Me entendam o seguinte, que um verdadeiro cristão, ele não é preconceituoso, em hipótese nenhuma. Como o profeta disse, todo homem que nasce de novo, ele pode ser o que ele for. Ele é meu irmão. Ele vai herdar o mesmo reino que eu herdei. Ele herda a vida eterna, salvação. Ele pode ter qualquer cor, mas, nascendo de novo, ele é meu irmão. E só para concluir, eu quero que entenda. Quando eu disse no começo que um verdadeiro cristão é segregacionista, não de cor nem de classe. Não de cor, classe e raça, não. Mas de espírito. Se você não tem a mesma classe de espírito que eu tenho, nós não podemos andar juntos, porque não vai se bater. E a própria Bíblia diz que os espíritos têm que testificar. O espírito tem que testificar de um com o outro. Então, se você não tem a mesma classe de espírito, e o espírito que eu quero que ande comigo, que viva comigo, é o Espírito Santo. Se você não tiver essa classe de espírito, então nós não podemos viver juntos
e conviver juntos. Não há como. Mas eu quero que você tenha esta classe de espírito. Eu quero que você tenha o Espírito Santo. E por isso que estou aqui pregando esta palavra verdadeira para você. Pregando esta palavra viva e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Pare um pouquinho, ouça, busque a Deus. Clame a Deus pela tua vida, que nós estamos nos momentos finais. Shalom. Próxima programação eu voltarei com o espírito do egoísmo. É outro espírito perigoso. Nós temos, Jesus rompeu o espírito da dúvida, o espírito do preconceito e o espírito do egoísmo. E rompendo o espírito do preconceito, ele quebrou as barreiras da inimizade. Ele nos levou de volta a Deus. Ele quebrou as barreiras que havia de inimizade entre nós e Deus e nos ligou de volta a Deus. Só Cristo pode fazer isto e te ligar de volta a Deus. Shalom. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, e pela Gravatar FM Nova Olinda, que Deus vos abençoe. Saiba que foi um prazer estar de volta com vocês na apresentação deste programa. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. E nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 98125 1962. Faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Shalom.